Olá, meus amigos, sejam todos aí muito bem-vindos ao canal do Centro Espírita Mansão da Esperança. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não esqueça de se inscrever, ative o sininho aí para que você possa receber as novidades, possa receber os vídeos aí que vão chegando semanalmente no nosso canal, os estudos que vão acontecendo. Nós estamos, a partir desse vídeo, iniciando um novo projeto que se chama Projeto Fonte Viva. Nós estaremos, a partir dessa obra que é o livro Fonte Viva. Esse livro é mais um livro psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, ditado pelo seu mentor, o Emmanuel, publicado pela FEB. Esse livro é um livro de mensagens, ele tem 180 mensagens, baseadas sempre num trecho evangélico, seja de um dos 12 apóstolos ou de Paulo, no qual com um trechinho pequeno aí, Emmanuel discorre e traz uma reflexão sempre muito grandiosa para a gente. Nós vamos toda semana aqui apresentar para vocês uma dessas lições e a pessoa será com convidados e a pessoa que estiver aqui com a gente vai na sequência fazer uma reflexão, porque as lições são realmente muito ricas e nos coloca aí sempre numa posição de podermos extrair sempre algo mais do que Emmanuel nos diz de Jesus, né? Um grande conhecedor da obra do nosso querido mestre, que está sempre aí nos auxiliando no nosso caminho evolutivo. Eu vou iniciar este trabalho essa semana com a leitura e uma pequena reflexão que eu vou fazer aqui da introdução dessa obra que se chama Com Jesus e por Jesus. Porém, antes de iniciarmos, vamos fazer aqui uma prece para que a gente possa fazer aí essa conexão com o alto, essa conexão com os nossos mentores, com os nossos amigos espirituais que nos acompanham, com o querido mentor da casa, Frei José, pedindo a ele que nos leve até Jesus, a quem agradecemos por todo o amparo, todas as lições que esse querido mestre sempre nos trouxe e que possamos tê-lo sempre por guia e modelo. E vamos pedindo a Ele que nos leve até nosso Pai Criador, onde vamos agradecendo pela oportunidade de podermos aqui acompanhar essa obra, de podermos refletir juntamente com os convidados que estarão fazendo parte desse trabalho, agradecendo através da prece que nosso querido Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, na exata medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Bom, iniciando então na leitura com Jesus e por Jesus, na introdução de O Livro dos Espíritos, recolhemos de Allan Kardec essa afirmação expressiva: as comunicações entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem fato sobrenatural, tanto que de tais comunicações se acham vestígios entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje se generalizaram e se tornaram patentes a todos. No item 8 das páginas de conclusão do mesmo livro, o codificador assevera com segurança: Jesus veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem, porque, tendo-o enviado para fazer lembrar sua lei que estava esquecida, não havia Deus de enviar hoje os Espíritos, a fim de a lembrarem novamente aos homens e com maior precisão, quando eles a ouvidam para tudo sacrificar ao orgulho e à cobiça. Bom, aqui Emmanuel já nos traz aí um ensinamento. Nós sabemos que ao longo da história as comunicações ocorriam de forma aí latente entre o mundo espiritual e o mundo físico. Só não entendíamos o que era, como era. Muitas pessoas foram tidas como loucas. Nós temos aí ao longo da história, né, a época da caça às bruxas,
que hoje nós entendemos que na verdade eram grandes médiuns que recebiam comunicação, não havia nada de loucura, mas enfim, o mundo precisou sofrer muito, penar muito, para que hoje a gente pudesse ter a confirmação de que nada há de sobrenatural nessas comunicações, para entendermos que a vida ela existe tanto do lado material quanto do lado espiritual e que essas ocorrências na qual se entendeu por muito tempo que era na verdade uma loucura, nunca o foi, mas sim eram fatos naturais, eram comunicações que aconteciam e que hoje, graças à luz trazida pela doutrina espírita, nós conseguimos entender isso com um maior esclarecimento. E Jesus, nos trazendo todo o conhecimento que ele nos trouxe há 2000 anos, não se negaria a, por óbvio, trazer a comunicação de como é esse intercâmbio entre o mundo físico e o espiritual, o que foi feito aí em meados do século XIX, quando surge a doutrina espírita através das mensagens que foram todas codificadas pelo nosso querido Allan Kardec. Ele foi aí um instrumento de Deus, um instrumento de Jesus a nos abrir os olhos para esses fatos, para essas ocorrências. Continuando aqui, e sabemos que de permeio o grande livro que lançou os fundamentos do Espiritismo trata dentre valiosos assuntos das leis de adoração, trabalho, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor, caridade e perfeição moral, bem como das esperanças e das consolações. Então, a doutrina espírita, ela também veio nos esclarecer como são as leis que regem o universo, as leis criadas por Deus, leis essas perfeitas e imutáveis, ao contrário das leis dos homens, que são sempre necessárias de mudança, dada a mudança pela qual a sociedade passa. À medida que vamos evoluindo, essas leis precisam mudar por óbvio, né? Nós temos aí ao longo da história o conhecimento da lei, por exemplo, vamos citar aqui a lei de Talião, que era dente por dente, olho por olho. Essa lei já era uma evolução de antes, em que não era dente por dente, olho por olho, era a vida por um olho, por exemplo, né? Ela era muito mais agressiva e ela foi se igualando, e hoje a gente tem uma compreensão totalmente diferente do que da necessidade da justiça dos homens, de como ela deve ser. Ela tem que ter um caráter muito mais regenerador do que punitivo. Ainda assim é imperfeita, porque ainda temos muito que evoluir, mas em contrapartida a lei de Deus ela é perfeita, por isso que ela é imutável e por isso que ela nos é bem explicada dentro da doutrina espírita, por isso que ela nos é bem explicada já no Livro dos Espíritos. Seguindo aqui, reportamos-nos a tais referências para recordar que o fenômeno espírita sempre esteve presente no mundo em todos os lances evolutivos da humanidade e que Allan Kardec, desde o início do ministério a que se consagrou, imprimiu a sua obra o cariz religioso de que não podia ela ausentar-se, tendo até acentuado que o espiritismo é forte, porque assenta sobre os fundamentos mesmos da religião, Deus, a alma, as penas e as recompensas futuras. Aceitamos perfeitamente as bases científicas e filosóficas em que repousa a doutrina espírita, as quais nos ensejam a adquirir a fé raciocinada capaz de encarar a razão face a face. Contudo, sobre semelhantes alicerces, vemo-la ainda e sempre em sua condição de cristianismo restaurado, aperfeiçoando almas e renovando a vida na terra, para a vitória do infinito bem, sob a égide do Cristo, nosso divino Mestre e Senhor. O apóstolo da codificação não desconhecia o elevado mandato relativamente aos princípios que compilava, e por isso mesmo, desde a primeira hora, preocupou-se com os impositivos morais de que a nova revelação se reveste, tendo salientado que as consequências do Espiritismo se resumem em melhorar o homem e, por conseguinte, torná-lo menos infeliz pela prática da mais pura moral evangélica.
É aí que está a beleza do Espiritismo, porque o Espiritismo ele nos esclarece como que são as leis de Deus. Nos esclarece, principalmente quando falamos da lei de justiça, que nós temos a certeza de que nós sofremos exatamente aquilo que nós plantamos, né? Que nós colhemos exatamente aquilo que nós plantamos, nos vem o entendimento de que nós vamos ter consequências melhores na nossa vida se plantarmos coisa melhor. E qual que é o caminho para que a gente possa colher coisas melhores? É nos transformarmos, é nos aperfeiçoarmos cada vez mais. E essa transformação, esse aperfeiçoamento pelo qual devemos passar, não é na questão financeira, não é na questão material, é na questão moral. Então, por isso que o Espiritismo restaura o cristianismo, porque Jesus, há 2000 anos, nos trouxe a sua doutrina moral. Ele pregou o amor, ele pregou a caridade, ele pregou o perdão, ele ensinou os homens que o seguiam a se tornarem pessoas melhores. E o Espiritismo, explicando as leis divinas, justamente nos coloca frente a frente conosco, nos mostra um espelho, que nós refletimos a imagem nossa. Nós não vamos refletir uma imagem diferente daquela que ali está. Então, se nós nos mostrarmos bem na frente do espelho, a imagem vai ser boa. Se nós nos mostrarmos maus na frente do espelho, a imagem vai ser ruim. Isso é justamente no sentido de que nós colhemos o que plantamos. E se queremos colher coisas melhores, temos que nos reformarmos interiormente, temos que aos poucos ir eliminando os nossos vícios, eliminando os nossos defeitos para nos tornarmos seres melhores. E quando nós nos tornamos melhores aqui encarnados, o nosso espírito está se transformando. E é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é nós nos elevarmos espiritualmente. Por isso que ele restaura esse cristianismo. Ele restaura exatamente o que Jesus Cristo nos trouxe há 2000 anos e que ficaram aí esquecidos ao longo de todos esses anos antes do Espiritismo, porque o homem se esqueceu de aplicar na sua vida verdadeiramente aquilo que Jesus ali estava ensinando. Seguindo, sabemos que a retorta não sublima o caráter e que a discussão filosófica nada tem que ver com caridade e justiça. Com todo o nosso respeito, pois, pela filosofia que indaga e pela ciência que esclarece, reconheceremos sempre que no Espiritismo o Evangelho do Senhor redivivo e atuante, para instalar com Jesus a religião cósmica do amor universal e da divina sabedoria sobre a terra. E é exatamente esse ponto. Nós temos o Espiritismo como uma doutrina filosófica, nós temos o Espiritismo como uma doutrina científica, mas nós não podemos esquecer do Espiritismo como uma religião. O que é uma religião? Se nós formos buscar no dicionário o significado de religião, nós vamos aí de forma simplória entender que religião é algo que nos religa com o Criador, que nos religa com a divindade. E o Espiritismo nos mostra que nós chegamos mais perto de Deus na medida que nos aperfeiçoamos. Na medida que vamos nos aperfeiçoando, temos mais condição de compreender o que é Deus e de aceitá-lo verdadeiramente como nosso Pai dentro do nosso coração. Então, se a religião é nos religarmos a Deus, por óbvio, não tem como nós tirarmos o caráter religioso da doutrina espírita que está sempre nos aproximando do Pai, através justamente da nossa transformação, da nossa melhora moral. Espíritos desencarnados aos milhões em todos os graus de inteligência enxameiam o mundo, requisitando tanto quanto os encarnados o concurso da educação. Essa educação é a nossa
educação moral. Então nós precisamos realmente nos melhorarmos moralmente, nos reformarmos para que a gente alcance o objetivo de chegar mais próximo do Criador e de seguirmos o nosso caminho da perfeição. Não podemos, por isso, acompanhar os que fazem de nossa redentora doutrina mera tribuna discutidora ou simples caçada a demonstrações de sobrevivência, apenas para a realização de torneios literários ou para longos cavacos de gabinete e anedotas de salão, sem qualquer consequência espiritual para o caminho que lhes é próprio. Estudemos assim as lições do Divino Mestre, aprendemo-las na prática de cada dia. A morte a todos nos reunirá para a compreensão da verdadeira vida, e sabendo que a justiça definir-nos-á segundo as nossas obras, abracemos a codificação kardeciana prosseguindo para a frente, com Jesus e por Jesus. Emmanuel, Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 11 de fevereiro de 1956. Eu acho muito importante a gente citar essa data, por quê? Porque uma obra como essa, ela não fica parada no tempo. Assim como a codificação trazida pelo nosso querido mestre, é uma obra que não envelhece jamais. Os ensinamentos que Jesus nos trouxe há 2000 anos não envelhecem. O que o Espiritismo nos trouxe através de todo o estudo minucioso feito por Allan Kardec não envelhece, justamente porque isso está baseado nas leis divinas. E as leis divinas são imutáveis. Então, tudo que venha de acordo e que nos esclareça de forma tão precisa como essas obras, isso não tem como envelhecer. Então, por isso que Kardec aqui nos diz que nós não devemos tirar o cunho religioso da doutrina e não devemos deixar de estudar nosso querido Mestre Jesus, que esse é o caminho da nossa salvação, e a nossa salvação é a nossa evolução. Não existe quem não se salvará, porque salvar é evoluir, e nós evoluímos todos. A marcha que cada um evolui depende do esforço próprio. Então eu posso evoluir a passos de tartaruga, eu posso evoluir a passos da lebre mais rápido, mas isso depende de mim, depende do meu interesse por me modificar, por aceitar os ensinamentos de Jesus. É óbvio que aceitar não é compreender. Às vezes eu posso até aceitar, mas não consigo tirar aí a melhor compreensão. E é justamente por isso que uma obra como essa, ela vem em nosso auxílio, porque à medida em que vamos lendo várias vezes, vamos estudando, vamos tirando reflexão, seja pela nossa própria compreensão, ou seja pelo auxílio de amigos, de colaboradores, nós temos aí vamos adquirindo aí uma maior facilidade de compreensão. E essa compreensão é aquilo que eu disse agora um pouquinho antes, é nos colocarmos na frente do espelho. Quando eu compreendo o que Jesus disse, eu começo a olhar para dentro de mim e ver o que eu posso fazer para eu melhorar, o que eu posso fazer para eu conseguir retirar de dentro de mim esses defeitos que estão me impedindo de seguir em frente. Como que eu faço para tirar essa mágoa do meu caminho, perdoar o meu irmão e seguir no caminho da caridade sem que isso seja um atropelo para mim, sem que isso faça com que ao invés de eu dar um passo para frente, eu dê 3 para trás. Então é aprendendo, é estudando, é entendendo esses princípios morais que nosso querido Mestre Jesus nos trouxe, é que eu vou tornando isso mais fácil dentro de mim. E assim, através do entendimento aqui que Emmanuel nos dá da importância de estudar e compreender os ensinamentos de Jesus,
é que nós vamos encerrando esse primeiro vídeo, esperando que você possa estar aqui conosco nas próximas reflexões. Iniciaremos então, todos os vídeos serão lançados aos sábados, sempre às 18 horas, com uma lição nova desse livro, e vamos aí esmiuçar todas as reflexões que tem nesse livro, para que possa auxiliar a cada um que estiver aqui participando a dar um passo para frente. Então, assim, a minha gratidão é imensa por você que está aqui conosco, que nós possamos aí juntos aprender muito. Um beijo no coração de todos, fiquem todos com Deus.